Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fernando Marquezini, eu sou professor e coordenador da Fundação Getúlio Vargas, das áreas de marketing, vendas, gestão empresarial, e hoje eu trago aqui para vocês um assunto muito importante, acredito que vai fazer uma grande diferença aí no dia a dia de vocês. Trata-se do marketing jurídico. Aliás, esse assunto é um assunto extremamente polêmico, porque nós temos um código de ética que, obviamente, nós temos que respeitar, que é o Código de Ética da OAB. Esse Código de Ética da OAB, ele nos autoriza a desenvolver determinadas ações publicitárias de pequeno vulto, mas nos permite, né, fazer com que a gente divulgue de uma forma ainda bem mais humilde, eu diria, o nosso business, o nosso negócio. Agora, eu tenho algumas dicas que são extremamente importantes para vocês. A primeira dica do marketing jurídico, eu vou até chamar de marketing pessoal. E a pergunta que eu sempre faço, né, para os advogados, quando eu estou ministrando essa disciplina lá nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, eu pergunto sempre para eles o seguinte: como é que vocês se vestem? Para conhecer o cliente, para conversar com o cliente, para se encontrar com o cliente. Como é que vocês realmente se vestem? Então, essa questão é uma questão muito mais voltada para o marketing pessoal do que propriamente para o marketing jurídico, mas eu incluo como importante, porque se você não estiver bem vestido, se você não estiver bem posicionado no momento de uma conversa, o cliente já não vai acreditar em você e vai gerar naquele instante, naquele momento, uma total desconfiança. E normalmente quando nós estamos falando de um processo, né, esse processo, ele, como na medicina, ele requer total confiança do cliente em relação àquele que vai desenvolver todo o projeto jurídico até o final. Porque tem aquele detalhe, né? Se eu tiver a sensação de que aquele advogado, por exemplo, ele poderá perder, eu nem entro com o processo. Não com aquele advogado, posso entrar com outro. Eu tenho N exemplos que já aconteceram comigo, e foram exemplos, inclusive, muito tristes. Eu tive uma advogada, por exemplo, que cuidou de uma ação que eu movi contra um banco, que o banco retirou dinheiro da minha conta sem a minha prévia autorização, e eu movi uma ação contra o banco. E ela me garantindo, não, pode ir que você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. E eu, confiando na advogada, né, meio desconfiando até, eu diria, porque ela falava de uma forma muito enfática e aquilo, para mim, estava me gerando também uma desconfiança muito grande. E ela não se vestia bem, ela tinha uma postura um pouco diferente, né, de um advogado mais elitizado. Mas ainda assim, como ela tinha sido indicada por um grande amigo meu, eu resolvi dar prosseguimento. Resultado: depois de 2 anos eu perdi a ação e tive que pagar a sucumbência, além de todo o prejuízo que eu já tinha tido anteriormente, né, por ter tido dinheiro subtraído da minha conta sem a minha autorização. Então, essas coisas são realmente importantes e a gente tem que saber colocar de forma correta para os clientes. Uma maneira de você se posicionar, por exemplo, né, é usando um paletó legal, a mulher usando uma roupa que seja uma roupa bem executiva. Essa questão das unhas vermelhas, por exemplo, eu sempre costumo dizer, né, unhas vermelhas fica legal para uma festa, fica legal para um encontro, uma boate, etc. Mas não fica legal para uma apresentação executiva. Um lábio vermelho, às vezes, por exemplo, essa advogada que eu estou dizendo, ela usava um batom extremamente vermelho. Um batom extremamente vermelho é legal para você usar numa festa, é legal para você usar também num evento, mas para você usar no dia a dia como uma executiva, não é legal. A pessoa não vai olhar você como uma executiva do direito, ela vai olhar você como pessoa que está ali a fim de alguma outra coisa, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, são pequenos detalhes, mas são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença no marketing.
Outra coisa importante, falar um pouquinho também sobre o marketing dos escritórios. Como é que nós podemos fazer um marketing do escritório? Por exemplo, eu costumo dizer que quando a gente, na verdade, trabalha a advocacia, às vezes a gente se debruça sobre aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é a nossa expertise, né, que é o direito, e esquecemos de alguns detalhes administrativos que são cruciais para que o escritório funcione de forma correta. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma telefonista insatisfeita dentro do escritório, se ela atender o telefone de uma forma ríspida, ela vai fazer com que você perca vários clientes. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Eu costumo dizer que o marketing dentro de qualquer organização, seja ela jurídica, seja ela médica, seja ela industrial, seja ela comercial, seja ela qual for, o marketing deve ir do P ao P. O que isso significa? Do porteiro ao presidente. Todos devem estar envolvidos nos processos de marketing. E outro detalhe importante também é você saber fazer a diferença e saber primar pela sua marca. Na advocacia, a marca, que é extremamente importante, é o seu nome e o seu sobrenome. Então, quando você fala, por exemplo, Trend Rossi Watanabe, eu prestei consultoria para esse escritório lá em São Paulo, né, o Trend Rossi Watanabe é considerado um dos melhores escritórios de advocacia do país. Mas por quê? Porque ele tem, além dele ter advogados extremamente preparados, né, que fizeram cursos de pós-graduação, que fizeram MBAs, que estudam o tempo todo, que estão aprimorando seus conhecimentos o tempo todo, ele tem também uma equipe de retaguarda fantástica, uma equipe de retaguarda sensacional. Então, ele tem um bom atendimento, um atendimento de primeiríssima linha, o telefone toca, no segundo toque já tem alguém atendendo. Então, o cliente ele não fica desamparado quando ele necessita de informações. Então, tudo isso é de extrema importância para que você faça o marketing do seu escritório, isso internamente, claro. Agora, vamos falar do marketing externo. Como é que nós podemos desenvolver estratégias de marketing fora do escritório, já que o Código de Ética, né, ele bloqueia algumas ações publicitárias que nós gostaríamos de fazer? Hoje nós estamos trabalhando no marketing o que nós chamamos de inbound marketing, ou seja, nós trabalhamos com marketing voltado para o conhecimento. E o que isso significa? Significa dizer o seguinte: se você começa a desenvolver através do Instagram, através do Facebook, algumas informações importantes sobre jurisprudência, sobre algumas ações que não necessariamente foram promovidas por vocês, mas algumas ações que se tornaram públicas, e vocês podem comentar os passos que levaram aquela ação a chegar aonde chegou, ou de forma positiva, ou de forma negativa, mas tudo isso é de interesse das pessoas que estão em busca de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho necessidade de entrar com uma ação contra uma imobiliária, por exemplo, se o seu escritório ele tem um especialista em direito imobiliário, e esse especialista ele faz alguns comentários na rede, falando sobre algumas questões importantes imobiliárias, por exemplo, quanto tempo deve ser um contrato de aluguel, coisas simples, né? Como, de repente, a pessoa pode requerer o despejo de um inquilino, como, de repente, ela pode cobrar do proprietário o conserto de um cano que estourou dentro da parede, por exemplo, de que forma isso pode ser feito, né, caso o proprietário não queira. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo o marketing do escritório, mas de uma forma extremamente positiva. Por quê? Porque o que você está colocando para as pessoas? Você está colocando para as pessoas conteúdo. E é isso que elas estão buscando. As pessoas estão cada vez mais curiosas, as pessoas estão em busca de novos conteúdos, as pessoas estão em busca de informações. Então, se vocês começam, por exemplo, a trabalhar as informações dentro das suas expertises,
mostrando para o mercado algumas questões que são consideradas questões importantes, é óbvio que o retorno vai ser um retorno muito legal para vocês. Vocês terão um retorno, com certeza, muito positivo em função daquilo que vocês demonstraram para aquelas pessoas que podem vir a ter interesse em contratar os escritórios de vocês. A intenção do marketing jurídico, e nós temos até um curso, né, lá na Fundação, como eu falei, uma disciplina dentro do MBA em Direito, né, nós temos uma disciplina chamada Marketing Jurídico que mostra durante 24 horas, aula, como você pode desenvolver uma estratégia desde o primeiro ponto, né, que é o diagnóstico, até o final, que é o controle, uma estratégia de marketing que vai levar você a obter resultados cada vez melhores, a obter resultados no seu escritório cada vez mais surpreendentes. Então, essa estratégia ela é dividida em 5 fases. Quais são as 5 fases? Eu chamo de diagnóstico, a fase 1, onde você vai levantar todas as informações necessárias para conhecer o seu mercado, o seu cliente, saber de que forma você vai se posicionar. A estratégia central seria o ponto 2, como você vai direcionar suas estratégias do seu escritório para você poder alcançar os seus objetivos. O 3 é o posicionamento competitivo, quer dizer, como é que você vai se posicionar de forma diferente nesse mercado, ou seja, como é que você se diferencia da sua concorrência. O 4, né, a implementação, como é que você vai implementar todos os planos de marketing, projetos comerciais, etc., para fazer com que o seu escritório efetivamente cresça. E, por fim, como é que você vai controlar tudo isso, porque é extremamente importante que você controle todas essas ações, até para você saber se está ou não indo na direção correta daquilo que você determinou lá em cima no diagnóstico, na primeira fase, que é a fase da determinação do seu objetivo principal. Essa é a ideia de mostrar para vocês o quanto é importante saber trabalhar o marketing, principalmente o marketing jurídico. Ok? Eu me despeço de vocês com um grande abraço, desejo todo sucesso, né, e para que vocês possam alcançar aquilo que vocês tanto almejam, que é esse sucesso na linha profissional e nas expertises que vocês defendem. Ok? Um grande abraço e até um próximo encontro. Fernando Marquezini. Até lá.